Olá, boa noite. Está começando mais um Plano de Jogo nessa noite gelada de segunda-feira. No dia 11, no primeiro jogo da final da divisão de acesso, o atacante Léo Mineiro, do São Luís, foi vítima de racismo em Santa Cruz do Sul. Um torcedor do time adversário, o Avenida, chamou o jogador de macaco. O fato foi registrado em súmula pelo juiz da partida, que também identificou esse torcedor. Situação parecida aconteceu em abril com o zagueiro Wagner do São José, que recebeu a mesma ofensa de um torcedor do Novo Hamburgo, mas o fato não constou na súmula. São dois episódios lamentáveis e que infelizmente são recorrentes no país e no mundo todo: o racismo no futebol. Para evitar que situações como essa aconteçam, foi criado o Observatório da Discriminação Racial. E o diretor executivo desse projeto, Marcelo Carvalho, vai nos falar mais sobre esse importante trabalho. Satisfação em te receber aqui, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Como é que funciona o trabalho do Observatório Racial e de que forma que ele é feito? Quais são as ferramentas para difundir esse projeto? Basicamente, a gente trabalha pela internet. Então, a gente tem uma série de ferramentas que fazem o monitoramento dos casos de racismo no futebol brasileiro e no futebol mundial. Então, a gente vai monitorando as redes sociais para ver o que a mídia fala e noticia sobre os casos de racismo. Certo. E talvez através desse monitoramento tu possa nos responder uma pergunta que não quer se calar, né? Por que tanto racismo com relação a jogadores negros no futebol, principalmente aqui no país? Eu costumo dizer que o racismo ele faz parte da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, ele é um reflexo da sociedade. E fora do futebol, os racismos não são punidos. Então, no futebol, ele vai sempre refletir o pior da nossa sociedade. Sim. O caso que aconteceu em Santa Cruz com o jogador, que ele conseguiu registrar, o juiz conseguiu registrar na súmula esse fato e também identificar o torcedor. Qual é a importância de se ter esse registro até para o trabalho que é feito? Os casos de racismo, eles são punidos pelo Código Brasileiro de Justiça Esportiva. E para um caso ser punido, ele tem que constar na súmula ou um promotor, um procurador tem que entrar com um processo depois do jogo, né? Então, a importância da súmula é isso, é fazer com que o caso vá para o tribunal para ser julgado. Sim. E qual é a punição para quem comete esse crime, né? Chamar um jogador de macaco, né, por exemplo, é considerado racismo ou injúria racial, ou no esporte não existe essa separação? No esporte não existe essa separação. O artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva trata como ato discriminatório. Então, não tem essa diferenciação entre racismo e injúria racial no esporte. Sim. E como é que está o Rio Grande do Sul? Vou usar um termo assim que até talvez não seja o mais correto, mas como é que está o Rio Grande do Sul no ranking do racismo em relação ao resto dos estados? O Observatório lançou o relatório 2014, com os casos de 2014, e depois lançou o relatório com os casos de 2015. Nos 2 anos, infelizmente, o Rio Grande do Sul aparece como o estado com o maior número de casos. É verdade. E casos registrados ou casos apenas comentados? Os casos que vão para o relatório são os casos noticiados pela mídia. Então, o Observatório se utiliza da mídia para colocar esses casos no relatório. A gente recebe muito outros casos, mas a gente, como não consegue atestar a veracidade deles, a gente trabalha só com os casos noticiados pela mídia esportiva. Então, essa estatística pode ser bem maior do que se tem conhecimento? Ah, com certeza. Os números de casos devem ser bem maior do que... E qual é o papel, assim, na tua avaliação do torcedor, do clube e do poder público em situações de racismo como essa, tão recorrentes e que nos dá a impressão de que isso já está virando uma coisa corriqueira? Teve uma situação na Europa de um jogador que sofreu racismo, ele foi falar isso para o juiz puniu o jogador que foi vítima. Isso. A questão toda é esse trabalho de conscientização que precisa ser feito, tanto pelos clubes, né, pedindo para o seu torcedor não cometer o racismo, quanto pela torcida também, de entender que a questão racial ela é mais do que a questão de punição ao clube, ela é uma ofensa a um outro ser humano. Então a gente precisa trabalhar com isso. Mas eu acredito que as coisas só vão mudar com punição. Com punição. Com punição. Então a gente começa a punir de forma efetiva os clubes e depois começa também... Se não for no aprendizado, vai ser no medo de ser punido. Eu acredito que primeiro a gente pune, primeiro trabalha com punição e depois, paralelo, trabalha com trabalho de educação. Se não existe a punição, só pela educação do pedir para não cometer... Não é suficiente. Não é suficiente. A gente está vendo aí que os casos não diminuem, pelo contrário. A gente tem em 2017 no Brasil, somente nesses 6 primeiros meses, mais casos do que aconteceram em todo o ano passado. Sim, chega a ser até uma ironia, um deboche, né? Porque nada é feito
E aí as pessoas se sentem cada vez mais à vontade para expressarem os seus pensamentos e sentimentos racistas. Tem algum comparativo que vocês façam com outros esportes? Tu sabe, e a gente fala, o teu trabalho é basicamente com racismo no futebol, mas teria um outro esporte que também tem essa questão de racismo bem forte? Nós começamos a trazer o monitoramento do futebol, mas hoje a gente faz essa coleta de dados de todos os esportes. Nenhum se aproxima do futebol. Assim. O futebol é o esporte onde tem maior número de casos de racismo. Então, essa ideia de esporte democrático tem lá suas... Na verdade, o futebol não tem nada de democrático, né? Aparentemente, ele parece ser um esporte democrático, mas de democrático ele não tem nada. Basta ver que a gente tem um grande número de atletas negros, mas fora das 4 linhas a gente não tem treinadores negros. E nem dirigentes de clubes. E nem dirigentes também, né? de clubes negros. Então, essa democracia do futebol, ela é falsa. Assim como a nossa democracia fora do futebol, né? Certo, isso é questionável. Mas o assunto é muito bom. Numa outra oportunidade a gente vai continuar falando sobre isso. Parabéns pela tua iniciativa. Tá, obrigado, Marcelo? E que a gente consiga estender esse assunto para, de fato, cobrar punição. É verdade. Aos responsáveis. Conte conosco para isso. Então tá. O Plano de Jogo fica por aqui. Vem aí o programa Panorama. Até amanhã às 7 da noite. Muito obrigada.